A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui nessa noite para trazer uma meditação para os irmãos. Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor. Espero que todos estejam se cuidando. Espero que todas as vossas famílias estejam bem. Amém? Queremos ler aqui um texto em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, no versículo 9. Queremos ler esse texto para trazer uma meditação para os irmãos nessa noite, tá bom? Fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pergamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze pólido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, meus irmãos? Queremos fazer uma pequena meditação nesse texto hoje para os irmãos. Quero compartilhar desses versículos, mas especialmente eu quero comentar sobre a visão, somente sobre a visão. Nós sabemos que Apocalipse é um livro muito complexo, muito emblemático, muito interessante, muito curioso, e para alguns até tem medo de ler, enfim. Mas a primeira coisa que nós queremos observar aqui, ele fala: estou na ilha por causa da perseguição. Por causa dessa perseguição e por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esta é a causa porque eu estou na ilha. Mas havia outro motivo por que ele estaria na ilha, que nós vamos comentar mais na frente. Havia outro motivo. Então nós sabemos que naquele momento havia uma grande perseguição da parte do Império Romano à igreja. Nós estamos mais ou menos entre o ano 70 e os anos 90 depois de Cristo. Então João está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus, mas o que levou ali, segundo ele, no primeiro momento, foi a perseguição. Assim, João entende. Depois ele fala que no dia do Senhor aconteceu isso. Há muitas conjecturas em relação ao dia do Senhor. Sempre que fala sobre o dia do Senhor na Bíblia, há muitas dúvidas, que dia do Senhor está se referindo, essas questões todas e tal. Nesse momento aqui não é
aquele dia do Senhor final escatológico. Mas no final do primeiro século e no início do segundo século, já havia uma indicação que o dia do Senhor, o qual João está se referindo aqui, seria o domingo. Já havia uma indicação, né, já existia uma fala corrente que esse dia do Senhor, e que o dia do Senhor, e que já estava se falando do dia do Senhor no domingo. Então, no dia do Senhor, no domingo, pelo que ele está colocando aqui, aconteceu esse fato, ele teve essa visão, ele teve esse momento de revelação, e Deus tomou o Espírito nesse dia, e ele ouviu, ele viu uma voz muito interessante, como de trombeta, como ele coloca aqui, como de águas correntes, como ele coloca assim aqui. E essa mesma voz já foi ouvida também pelo profeta Daniel, né? O profeta Daniel também ouviu essa voz, mais ou menos desse jeito, como de trombeta, como de muitas águas. Só que Daniel viu também em uma visão. Ele teve essa mesma coisa. Cremos que a voz é a mesma e cremos que a pessoa é a mesma, né? Porque nós sabemos que o Senhor está presente todo o tempo, desde o início. E a voz diz: escreve o que vê, escreve o que vê. E ele começa, né, ter a visão. Então ele vira e começa a ver, e vê alguém e vê muitas coisas. Ele vê muitas coisas. Ele diz primeiro, 7 candelabros. Ele vê 7 candelabros. O número 7 é muito simbólico na Bíblia. Alguns acham que é o número de Deus. E há uma referência muito forte de mais ou menos 15 setes na Bíblia. E aqui ele coloca alguns, né? Segundo alguns, é o número de Deus, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Aí a Bíblia vai falar de 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas, 7 cartiçais e muito outros 7 bem-aventuranças. Enfim, tem muito sobre o 7, mas nós não vamos falar sobre isso aqui. E ele fala do candelabro. O candelabro é uma peça inteira de 7 braços, né, como nós conhecemos, a foto, há tantas, né, réplicas por aí, né, e ela é cheia de azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo, simboliza também o Espírito Santo. Por que esse azeite deveria ser colocado no candelabro? Porque deveria manter todo o tempo a luz. O fogo deveria manter aceso todo o tempo. A luz deveria manter acesa todo o tempo, permanente no templo. E isso foi instituído em Êxodo 25, a partir do versículo 31, o próprio Senhor institui o candelabro. Orienta Moisés como deve ser trabalhado tudo isso, como é que deve ser colocado o azeite, tudo isso. Mas também ele representa a Cristo, especialmente aqui a Cristo, que está todo o tempo, durante toda a história, essa luz do mundo que é Cristo, a luz do mundo, que mantém acesa todo o tempo e que ilumina todo o tempo, durante toda a história. E aqui, em Apocalipse, representa também a igreja e Cristo presente na igreja e que ilumina a igreja. Então, há toda uma história do candelabro, né, desde o início, e a sua representatividade, que mantém o fogo aceso todo o tempo, que mantém a luz acesa todo o tempo, que essa luz também representa Jesus, que essa luz também está na igreja e que ilumina a igreja todo o tempo. Então ele teve essa visão, mas ele vê também um como filho do homem. O texto diz, vejo um como filho de homem. A primeira referência a esse título foi feito pelo salmista, no Salmo 80, 17. Ele fala de ver como um filho do homem. O salmista primeiro faz essa referência. Depois nós vamos ver essas referências no profeta Ezequiel e no profeta Daniel. Ezequiel cita várias vezes, o próprio Deus diz, filho do homem, profetiza, filho do homem, profetiza,
Filho do homem profetiza. Então é citado muito em Ezequiel, muitas vezes em Ezequiel. E Daniel também é citado, é visto e é colocado como Filho do homem, uma referência ao Filho do homem. Também o próprio Jesus fala sobre o Filho do homem. Em Mateus 8:20, ele cita isso, o Filho do homem. Então essa referência é uma referência à pessoa de Jesus, é uma referência à humanidade de Jesus, é uma referência à humilhação, referência ao sofrimento, é uma referência ao sacrifício. Então, quando é referido o Filho do homem na Bíblia, é uma referência à humanidade, é uma referência à humilhação, é uma referência ao sofrimento, mas também uma referência por excelência à pessoa de Jesus, ao homem perfeito, ao homem que é o exemplo, ao homem a ser seguido, ao homem que é o modelo. Então, Filho do homem, essa referência ao Filho do homem se dá a essas questões. Jesus. E ele também vê estrelas, mas o próprio texto diz: 7 estrelas nas palmas das minhas mãos. Ele coloca que as 7 estrelas são os anjos da igreja, que a maioria dos estudos diz que são os líderes e que são os pastores. A maioria dos estudos confirmam isso, ou indica isso. Então o Filho do homem, as estrelas e toda essa referência. Mas eu quero falar especialmente sobre a visão de João nesse texto. O Senhor precisava revelar essa visão para alguém. Então ele precisava de um homem maduro, ele precisava de um homem experiente, ele precisava de um homem que lhe conhecia e que o conhecia também. Ele precisava de um homem que teve tanta experiência com o Senhor. E ele escolhe João. Só que João está em Éfeso. Só que Éfeso é uma cidade barulhenta, é uma cidade movimentada da época, era uma das principais cidades daquele momento. Então o que ele faz? Ele prepara a ilha de Pátimo, ele concorda, ele toca no coração do imperador e pede para enviar João para a ilha de Pátimo, aonde é um lugar tranquilo, né? E o imperador manda João para a ilha de Pátimo, é um lugar tranquilo, aonde ele poderia receber de uma maneira tranquila toda essa revelação e escrever tudo isso. Então ele foi enviado para a ilha de Pátimo, sobretudo para escrever essa revelação, não só por causa dessa perseguição. E nós vemos em outro texto como aconteceu com José, né? Olha o que aconteceu com José. José foi vendido pelos seus irmãos, né? Mas veja bem o que diz José aqui. Quando José encontra com seus irmãos, ele diz assim, Gênesis 45:5, José diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então o texto fala, José fala que Deus o enviou para o Egito adiante de vós para a conservação da vida e de toda a humanidade daquela época. Então nós cremos também que João foi enviado para a ilha de Pátimo para receber a revelação, para um lugar tranquilo, para receber a revelação do Senhor Jesus. A mesma coisa também aconteceu com Moisés. Mesma coisa. Lá no rio Nilo, no cesto, Deus estava já com Moisés, Deus já estava enviando Moisés para o palácio, para uma preparação, assim como depois também permitiu ir para o deserto para se preparar para aquela grande obra. Então nós queremos também que João foi enviado para a ilha de Pátimo para poder receber essa revelação e escrever todo esse livro. E aí nós observamos aqui, nessa visão, ele diz: ouvi uma grande voz atrás de mim, como de muitas águas, como de uma trombeta. E João, ao ouvir essa voz, ele tinha a impressão que ele já havia ouvido essa voz antes. E para o seu espanto, quando ele vira e vê, para o seu espanto, quando ele ora e vira e vê, ele não vê mais um Jesus ensanguentado. Ele não vê mais um Jesus machucado, porque havia recebido muita chicotada.
Ele vira e ele não vê mais um Jesus quase despido. Ele não vê mais um Jesus carregando a cruz, cambaleando, caindo, com expressões de dor e de sofrimento. Ele vira, ele não vê mais um Jesus insultado, ofendido, desprezado. Ele não vê mais um Jesus vencido, derrotado, prestes a ser morto, cuspido por aqueles que zambavam dele todo o tempo. Mas quando ele vira, ele vê um Jesus glorificado. Ele vê um Jesus com vestes reais. Ele vê o Jesus com uma coroa, mas não mais com aquela coroa de espinho, mas com uma coroa de um rei, com a coroa de um príncipe. Ele vira e ele vê uma aparência fantástica e linda, indescritível, quase impossível de descrever. O brilho que havia nele, como a força do sol maior, ele coloca. A sua aparência era algo esplêndido. Os seus cabelos, não mais ensanguentados e salpados de suor, mas branco como a neve. Os seus olhos comparados com a chama de fogo. Ele vê um Jesus poderoso, um Jesus que tinha e que tem o passado, o presente e o futuro nas suas mãos. Um Jesus que agora era vitorioso, um Jesus que havia vencido a morte, que havia vencido o diabo, que havia vencido o tempo. Ele olha e vê um Jesus triunfante, um Jesus que triunfou. Agora ele ora e vê. Ele vê o Jesus, ele vê o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, que vive para todo e sempre. É essa a visão que ele tem do Jesus glorificado, do Jesus vencedor. Que Deus nos abençoe nessa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua vitória, te agradecemos porque o Senhor vive e mora em nossos corações, e mora em nosso corpo, em nossos corações, através da pessoa do Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada família da igreja, mais de todas as igrejas do mundo. Te pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, que vive num momento triste, tantas famílias vivendo em situação difícil. Estende as tuas mãos e toca, Senhor, aonde ninguém pode tocar, e ameniza a dor de tantos que estão sofrendo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor pode intervir se o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, o Senhor pode. Entretanto, que a tua vontade, que o teu plano seja feito. Senhor, nos abençoa. Abençoa a recuperação total da irmã Natália e dos demais irmãos com alguma dificuldade. Nós colocamos na tua presença, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.